a jornada, o caminho, é muito mais importante do que o destino. O brasileiro em si, ele não conhece ainda um pouco essa atividade, que é bem prazerosa. Então, a gente estava discutindo, né, como a gente fica num limbo muito grande de você deixar um pouco a medicina de lado para você investir num negócio que hoje é muito forte, uma avalanche que está tendo no mundo de cursos online. Era um lazer para mim, começou a ser um fardo. Então, assim, eu falo muito para os meus alunos que, na verdade, existe um único remédio, né, que é capaz de tratar praticamente todas as doenças. Sejam todos muito bem-vindos ao quarto episódio do Sinapses, a mesa de discussão do Grupo Oxigenação. E nós estamos aqui hoje com essa equipe espetacular, Felipe, Igor, Bitu, Esther, que são médicos brilhantes nas suas especialidades, mas que vieram aqui hoje falar de outro assunto, porque o nosso tema é vida fora da medicina. O ser humano tem uma necessidade de ser multifacetado. A nossa identidade profissional é apenas uma das que nos compõe. Nós também temos uma identidade familiar, uma identidade pessoal e os nossos hobbies, as nossas ocupações fora da profissão nos completam como ser humano. Além disso, praticar hobbies, outras ocupações, melhora a capacidade cognitiva, melhora a resiliência e melhora a criatividade. Outro assunto muito importante também é o burnout. 44% dos médicos nos Estados Unidos já apresentaram pelo menos um sintoma de burnout. E termos hobbies, termos outras ocupações nos ajuda a combater esse mal do século dentro da medicina. Então, eu queria primeiro agradecer a presença de vocês aqui, nossos convidados de honra, e queria começar por você, Igor. Você que é um grande patologista, mas que tem um hobby que eu considero particularmente muito bonito, que é a observação de pássaros. E aí eu vou com cada um de vocês entender um pouquinho primeiro como vocês chegaram, né, nos hobbies e ocupações de vocês. Eu queria escutar de ti primeiro, né, como é que você chegou nesse hobby que é tão peculiar. Peculiar mesmo, né? Eu comecei sempre gostando de natureza, né? Sempre fui um apreciador, aquele cara que ligava no sábado à tarde National Geographic e assistia depois do almoço, né? E eu lembro em 2017, durante a lua de mel, a gente fez um safari, eu estava lá com uma câmerazinha semi-profissional, né, uma lentezinha menor, e fotografando os bichos, né, o leão e tudo, e sentia eles muito distantes, né, aquela coisa. E eu acompanhava um pai de um amigo, que era fotógrafo de aves, e eu achava isso muito interessante. Eu dizia para mim, esse vai ser o hobby que eu vou fazer quando eu me aposentar. Achava fantástico, né, então ele viajava para a Amazônia, ele ia para outros lugares, né, e batia muito com aquele interesse que eu tinha sobre a natureza. E após a lua de mel, então, com essas fotos que eu fiquei um pouco frustrado, aí minha esposa me deu uma câmera profissional. Aí eu pensei comigo, eu digo, cara, eu vou antecipar em 30 anos esse meu hobby, eu acho que vai me fazer um bem danado. Comprei a lente profissional também, e daí comecei em 2017 e não parei mais, né? Muito bom. E eu imagino que o teu hobby te leva a diversos lugares, mas que vai falar isso daqui a pouquinho. Certo. Porque eu queria perguntar para a Esther, que além de excelente médica, mãe de 3 crianças maravilhosas, ainda é corredora e maratonista. Então, como foi que começou a tua história com o esporte, né, e como é que está hoje, né, nesse sentido? O que é que tu acumulou aí nesses anos que já pratica? Então, a minha história com o esporte, desde pequena eu sempre fui muito estimulada. Meus pais são médicos, né? Então, eles sempre trouxeram a necessidade da atividade física, tanto para a questão do cognitivo, da saúde física, mental. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Porém, assim, inexoravelmente, todos nós acredito fortemente que na época do vestibular tivemos que abandonar tudo, até porque a sociedade nos pressionava a fazer tudo, porque era muito difícil passar no vestibular, né? Ainda é. Mas naquela época era uma situação piorada, né? Então, a gente foi realmente estimulado a parar a atividade física. E eu fiquei ali naquele limbo, relativamente congelada, até ter meus 3 filhos. Você emendou ali aquela questão profissional, onde é faculdade, residência, profissão, maternidade. Maternidade, 3 engatados, né? E aí eu tive a oportunidade, nessas corridas de rua simples, né?
de ter contato com o esporte, que eu nunca tinha corrido. E o que para mim foi super interessante é que, diferente da maior parte dos hobbies, não é uma coisa difícil. A corrida é uma coisa muito fácil. Ela está ali no seu dia a dia, você pega um tênis e você escolhe uma hora. Você não precisa marcar com ninguém, a hora que ele é mais conveniente, né? E para mim sempre foi muito complexa a questão do horário. Então, quando eu percebi que o horário da madrugada era um horário que era possível, eu comecei a fazer metas pessoais de, eu quero explorar meu tempo, eu quero correr bem uns 5 quilômetros, não, agora eu vou correr 10, eu quero correr bem os 10. E aí procurei assessoria, claro, né? Porque a gente é médico, mas a gente não é educador físico. Uhum. E aí realmente montei uma mini equipe, né? Eu tenho um nutricionista, tenho um técnico que realmente prescreve os treinos. E aí entrei na assessoria e comecei a ter um hobby que de fato era bem organizado, com metas a cumprir. E a gente sabe que médico adora uma meta, né? Então, assim, tinha que cumprir o tempo, tinha que fazer aquele ritmo, né? Que no mundo da corrida o pessoal chama de pace. E aí, quando eu me vi, eu estava completamente envolvida e mergulhada nessa paixão. E, além disso, as amizades. Porque quando você entra num grupo desse, você conhece muitas pessoas. Então, você acorda... Você não acorda todo dia, ai, que maravilha, vou me acordar 4 horas da manhã para correr de noite. Não é assim. Você acorda mesmo porque você tem o hábito, a força, a determinação. Da força do ódio. Da força do ódio. Mas eu sempre digo para mim mesmo, eu nunca me arrependi de ter ido. E aí eu sempre vou e chego energizado. Né? É isso aí. Bom, você já claramente já está colhendo, né, frutos desse investimento de tempo que você fez quando decidiu iniciar, né, num novo esporte. Mas por falar em colheita de público, você tem uma das ocupações, vou chamar de hobby, porque pelo que a gente conversou previamente, você está profissionalizando o negócio, mas é uma das ocupações, né, dentre as que estão aqui, que talvez mais lhe puxe, mais tire suas energias, que é a fazenda. Então fala um pouquinho de como foi que tu começou com isso daí e o que é que tu dedica hoje para a fazenda. Bom, eu nasci numa cidade aqui no interior chamada Cedro, meus pais moram lá até hoje. A gente tinha uma família de 4 irmãos, então 3 irmãs mais velhas. Mas antes de eu nascer, meu pai comprou uma fazenda em Jaguarine, que é um município relativamente lá próximo, mas a 300 quilômetros de Fortaleza. E minha infância toda foi sempre passar uma parte das minhas férias lá na fazenda. Então sempre tive esse contato desde criança, vamos dizer, com o mato. Sim. E eu adoro o mato. Só que eu sempre fui lá para lazer. Uhum. Eu ia para brincar quando criança, para pescar, né? Para tirar leite de vaca lá e beber leite mogido e assim vai, né? Tomar banho de açude. Mas quando foi em 2019, meu pai, na época, tinha 86 anos, hoje meu pai tem 93. Ele tinha um gerente lá que morou lá quase durante 40 anos. Esse gerente chegou lá antes de eu nascer. E aí começaram a ficar mais idosos os dois, então, vamos dizer assim, faltou um pouco de assessoria, né? Vamos dizer assim, colocar tecnologia dentro do negócio, o negócio começou a dar muitos prejuízos. E aí, o gerente saiu, meu pai, com 86 anos, já não tinha mais aquela condição física, acho que nem mental, de raciocinar, de poder colocar o negócio à frente. E aí meus 3 irmãos chegaram e disseram, tá contigo, tu é o único filho homem, o mais novo, se vira. Foi mais ou menos assim. Como que filho é teu, né? E caiu de paraquedas, né? O começo foi meio desesperador, porque eu não entendia de nada, eu não sabia de nada. E o que, vamos dizer assim, era um lazer para mim, começou a ser um fardo. Eu tive que me dedicar muito do ponto de vista de conhecimento, vamos dizer assim, a gente é médico, a gente não é agrônomo, a gente não é veterinário, né? Então eu fui atrás de gente para me assessorar, para eu começar a entender do negócio. E no primeiro mês, a única coisa que eu fiz foi anotar tudo. Tudo que entra, tudo que sai. O primeiro mês deu 13 mil de prejuízo. E eu cheguei com meu pai e disse, pai, vende tudo, que isso aqui vai acabar com o seu patrimônio. E ele, não. Meu pai nasceu num sítio, no Cedro. Meu avô era aquele cara no interior que vendia leite nas casas. E meu pai cresceu abrindo porteira de curral para o meu avô tirar leite. Então ele disse, eu vou morrer criando vaca de leite. E ele disse, então eu prometo que eu vou me dedicar a que isso aqui pelo menos sirva como um hobby
e que não destrua o seu patrimônio. E foi assim que realmente começou o negócio, né? Mas tem muita história, muitos erros, muitos acertos nesses 6 anos, né? Que eu tô lá, de frente para a fazenda. Realmente a gente está tentando profissionalizar. Hoje é um negócio que a gente já pensa em remuneração e talvez uma dica ainda para a gente fora a medicina. Mas no começo foi bastante desafiador. Ainda é, mas no começo foi bem mais. A gente vai falar um pouquinho desses erros e acertos, que eu acho que essas experiências que a gente traz dessas identidades paralelas, né, dessas ocupações, desses hobbies, tem muito a contribuir para o nosso exercício profissional, né? Tem uma teoria uma das teorias do conhecimento, que chama que é a teoria do T, eu até já falei num episódio anterior aqui, que se você imagina que um T, a parte vertical do T é onde você se aprofunda, né? O que nós fizemos, você como anestesista, eu como patologista, você como neuro, radiologista, Bitu como mastologista e eu como cirurgião. Mas a parte horizontal do T são outros conhecimentos paralelos que você vai adquirindo. E quanto mais larga for essa parte, mais você vai trazer para a parte que você realmente está exercendo, né? Então, é muito importante que nós tenhamos essas outras ocupações, essas outras identidades, digamos assim. E eu acho que vice-versa também. Tem muita coisa da medicina que eu consegui levar lá para dentro e que me ajudou muito na gestão do negócio. Perfeito, né? Isso mesmo. E, tipo, o raciocínio clínico que a gente utiliza muito, isso ajuda em tomada de decisão. Rápida, às vezes, tem que tomar uma decisão rápida. Sim. Só para você ter uma ideia, em 2020, na pandemia, no início da pandemia, foi março, né? Em abril, fui eu, minha esposa, meus filhos, ficamos 40 dias lá. Naquele auge daquela tensão, com meus pais lá, isolados. A gente teve um surto de uma doença e morreram 10 animais. E eu tive que tomar decisões sem ter muito conhecimento técnico, e aí não tinha como, às vezes, veterinário ir. Para você ter ideia, eu fiz uma viagem de lá para cá para pegar um professor de patologia da Unifor, de patologia veterinária, aí fiz necrópsia lá na fazenda para a gente tentar descobrir o que é que estava acontecendo. Então, o meu conhecimento médico me ajudou a investigar qual era a doença que estava acontecendo, porque é cobra, essas crenças, e você vai começar a ver como é que um veneno de cobra não é para matar um animal de 500 quilos, mata a gente de 80, de 70 quilos, mas... E aí começou a gente ir pesquisando, a gente descobriu a doença, tratar o resto do rebanho, e depois a gente não sofrer com aquilo. Então, tem muita coisa da medicina que a gente consegue trazer para dentro, né? Não sei, batendo fora de passarinho, mas eu acho que na corrida, né? E na parte do agro, ajuda muito. Gostei. Mas como o Igor trabalha com microscópio, né? A câmera é meio que uma... E eu ainda queria dizer, não é só bater foto de passarinho, é observar. O bater acaba acontecendo como uma consequência. Você quer registrar aquilo que você viu, né, para você rever, para mostrar para as outras pessoas e tudo, mas a observação ao todo é muito interessante, né? É aquilo também, nessas áreas de conhecimento, quanto mais você vai estudando aquilo e se aprofundando, mais interessante, mais gostoso fica aquela área, né? E você vai se aprofundando e isso vira uma bola de neve, né? E, Felipe, eu considero você um multiempreendedor. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho dessas iniciativas, desses empreendimentos. Como foi que você começou cada uma delas, também como é que você está hoje? Eu acho que começou assim meu mundo aí de viagens, milhas, né? Hoje em dia, as pessoas hoje me conhecem mais como o Felipe que viaja do que o Felipe anestesista. Em 2000... Assim que eu passei em medicina, né, na UFC, eu passei para o segundo semestre, então tive um período aí de 6 meses, né, de férias, que a gente nunca mais teve esse período da vida. E aí eu tive a oportunidade, meus pais pagaram, eu pedi de presente para o Canadá para fazer um intercâmbio. E aí foi lá que, assim, eu tinha 19 anos, então, assim, abriu minha mente para viagens, né, que eu conheci gente do mundo inteiro, então eu tive contato com pessoas de diversas nacionalidades, né. Então, aquilo ali me abriu a cabeça de uma maneira que eu disse, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo, assim, preso dentro de Fortaleza? Então, tudo que eu tinha de oportunidade de aprender um pouco sobre viajar e viajar barato, que até então eu tinha acabado de terminar o ensino médio e ia para a faculdade agora, né? Então, durante a faculdade inteira, todas as oportunidades de férias que eu tinha, eu juntava ali meu dinheiro e começava a administrar para eu poder fazer boas emissões de passagem, que eu acho que era um grande calo do estudante, era você poder pagar as passagens aéreas, porque a gente se virava ficava em hostel, então assim, a gente acabava se adaptando dessa maneira. Mas passagem era um custo muito alto de uma viagem.
Então eu comecei a aprofundar, então foi sempre um desejo meu, assim, de realmente conseguir viajar mais barato. Depois eu entrei na residência de anestesia e da mesma forma. Então fui para vários congressos ao longo da residência, congresso mundial, fui bater em Hong Kong. Na época da residência, a minha chefe da residência falou: tu tá só arranjando congresso para tu poder viajar. Eu disse: eu vou levando os trabalhos ao hospital. E aí eu acabei, assim, como eu tive conhecimento de inglês, realmente eu levava muitos trabalhos do hospital para eu fazer apresentações nos congressos e aproveitar para poder viajar durante a residência. E aí as pessoas começaram a enxergar que realmente eu tinha muito potencial, assim, tinha um conhecimento, né, de como viajar barato. E aí eu criei um Instagram mesmo de viagens, com um diário pessoal mesmo. E com essa onda que a gente vai vendo assim de curso online, muita gente começou a falar: Felipe, tu tem que monetizar isso, tem que começar a realmente gravar esse teu conteúdo e mostrar para as pessoas como é que se faz para viajar barato. E aí foi quando eu realmente criei o meu curso, foi o de férias com milhas, meu primeiro curso online. Então a gente estava discutindo, né, como a gente fica num limbo muito grande de você deixar um pouco a medicina de lado para você investir num negócio que hoje é muito forte, uma avalanche que está vindo no mundo de cursos online. E aí eu realmente me dediquei, né, fiz uns lançamentos de cursos. E aí, por estar sempre criando conteúdo de viagens, aí eu resolvi, há 6 meses atrás, construir um estúdio de gravação de conteúdo. Então lá, assim, é para profissionais de conhecer. Você conheceu lá, né? Então, assim, é um espaço que ele é dedicado para quem quer gravar conteúdo diverso. Então, assim, um psicólogo, um advogado, um médico, gente que faz editorial de moda, às vezes que não tem um lugar bonito para gravar, as pessoas vão lá, então locam o espaço para poder utilizar e fazer sua gravação com silêncio, com acústica, né, com tratamento de iluminação. Então, realmente é um espaço que eu comecei a estar com 6 meses e está sendo muito gostoso, assim, você aprender de outras coisas, um pouco de marketing, um pouco de comunicação, então um pouco de vendas, então é legal, assim, tá sendo legal. Da operação de um serviço, né? Aí eu também, assim, você como tá você, eu peguei um assessor empresarial, que aí ele tá me ensinando tudo, assim, de fluxo de caixas, né, o que é que entra, o que é que sai da empresa, fechamento de e-mails, pagamento de funcionários, então, assim, é uma coisa que eu estou diversificando o meu conhecimento, né, estou saindo um pouco da medicina. Não que eu deseje abandonar, mas é uma coisa que está sendo prazeroso aprender outras coisas, né? Sempre que falam comigo com relação a outras atividades fora da medicina, é uma coisa que eu digo sempre assim: eu nunca vou deixar de ser cirurgião. Vai ter um momento que eu vou me aposentar, mas eu vou me aposentar como cirurgião. Eu não vou parar de operar, de exercer medicina por causa de outras coisas, mas tem muito isso daí também. Então, quando você começa a falar um pouco mais, nem tanto praticar, mas falar um pouco mais sobre outros assuntos, as pessoas já perguntam: está querendo deixar de ser médico? Não. Não penso, acho que está deixando de ser médico. Daqui a pouco o Felipe não vai mais nem anestesiar. Quem precisa anestesiar? Nossa formação é tão imersiva que é difícil a gente até sair, né, desse meio, né? A Cecília, minha esposa, fala muito, né? As amizades da gente hoje todas são relacionadas à medicina, porque ela, como arquiteta, está numa empresa familiar, né, não tem contato ali com o pessoal da faculdade, enquanto eu não. No meu meio eu estou imerso na medicina. Para cá eu posso dizer que diversifiquei bastante as amizades, viu? Agora eu entrei no Zoom do Agro e tem muitos amigos, muitos amigos mesmo. Isso é uma outra grande vantagem, né? Grande vantagem. Né? Hoje eu posso dizer que eu encontrei irmãos do Agro, cara. Né? Gente mesmo que me ajudou assim, sem querer nada em troca, só pela amizade mesmo e pelo companheirismo. Não sei se o santo bateu, mas isso é bem legal, cara, bem legal. É interessante você estar falando, porque a corrida é exatamente isso que eu sinto. Antes da corrida, todos os meus amigos eram médicos, não existia outra possibilidade, né? Então, a gente não frequenta outros lugares, então você tá ali naquele ambiente. Mas na corrida você começa a diversificar suas amizades. Gente que trabalha com tudo. Que trabalha com tudo. Então, que ajuda também, até mesmo dentro da medicina, ela pode te ajudar. Então, assim, foi outra coisa que eu não esperava, né? E a corrida me trouxe. A corrida tem outra vantagem, que senão é uma coisa competitiva. Sua competição é com você mesma. Esse é o ponto. Então, assim, todo mundo se ajuda, torce pelo outro, né? Então, quer ajudar, quer dar dica, né? Tem esse jogo aí. Eu tive a oportunidade de fazer uma viagem para o Rio na época da maratona, e eu não sou fã, não corro nem nada disso, mas é impressionante, é muito bonito de ver. Tipo, as pessoas saem de casa só para ficar nas grades e torcendo. Torcendo com...
Eu achei assim impressionante. Eu me arrepiei, fiquei num hotel muito próximo da orla, então se eu vi saindo aquela multidão de gente, pessoal, e banda, e gente, sabe? Eu achei muito legal. Isso eu invejo de vocês, porque para observação de aves aqui no Brasil, eu não fiz muitas amizades. A gente não tem tanta gente aqui, mas é interessante. Por exemplo, você vê nos Estados Unidos, tem pesquisas que mostram que até 1/4 dos americanos se declaram como observador de aves. Então, assim, não necessariamente o observador Fotógrafo, então, assim, 1/4 da população não se declara observador. E lá eles fazem muito isso de observação de quintal, né? Então, eles mesmo preparam os comedouros, bebedouros, botam as plantas que atraem e observam bastante. Você vê em séries, né? Para quem viu uma série recente, Assassinato na Casa Branca, a personagem principal, observador de aves. Breaking Bad, tinha um... Sim. Breaking Bad, não, era aquele do Kevin Spacey, que era House of Cards. House of Cards, tinha um cara que observava aves, né? Você vê, assim, são personagens constantes na cultura americana e que você não vê esse direito no Brasil. Começa a observar isso. E é uma pena, porque aqui a gente tem praticamente o dobro de espécies que nos Estados Unidos inteiro, né? Mais que o dobro. E o brasileiro em si, ele não conhece ainda um pouco essa atividade, que é bem prazerosa. Né? E às vezes o negócio que a gente não conhece, né? Por exemplo, o Igor, a gente é amigo desde o colégio, né? Antes da faculdade. E ele foi ano passado lá na fazenda para bater foto de aves, né? Aí chegou lá, cara, lá no meio do sertão semiárido não vai ter pouca ave, não vai ter muito. Ele, não, cara, você tá por fora. Aí foi lá, ele chegou lá, ele pesquisando as aves que tinha no semiárido nordestino. Ele disse, tu sabia que aqui tem pica-pau? Disse, não, cara, vai dizer que tem pica-pau aqui. Aí, cara, tu vai daí, acordamos 5 horas da manhã, aí fomos lá, e é interessante que vai com a caixinha de som, eu nunca tinha visto. Vai com a caixinha de som. Aí tem todo um... Aí ele coloca, ele olha pelo som, identifica qual é a ave, aí ele coloca o canto no celular para tocar na caixinha de som, e aí a ave chega próximo. Aí quando chega próximo, ele fotografa. E aí eu vi realmente que lá no Jaguaribe, no meio do sertão nordestino, tinha o pica-pau. Lá, E ele disse, olha, tá vendo? E aí foram várias aves que eu vi que você nem imagina que tinha. E existia, né? E aí foi bem legal. Assim, foi uma experiência completamente diferente, né? Nova. Então, muito interessante essa questão de você descobrir outros mundos, né, fora do que você vive ali, e trazer isso para dentro, né, do nosso exercício profissional, né, de como a gente exerce a medicina. Então, Espera aí só um pouquinho, agora eu quero que tu conte a sua parte, como é que são os seus hobbies, o que é que você gosta de fazer. Vamos lá, eu não estava nem preparado, mas uma das coisas que eu faço, né, que eu estudo diferente, né, que é fora da medicina, inclusive mais fora da medicina por influência do Igor, que é a questão da gestão, né? Quando o Igor começou a fazer o MBA de gestão empresarial, que, poxa, eu também tenho vontade de fazer, como é que é? Eu faço gestão em saúde ou faço gestão empresarial? Aí, não sei se tu lembra que me falou assim, saúde a gente já entende bem, né? Então, faz o empresarial, que era o mesmo que tu estava fazendo, né? Faz o empresarial que tu vai conseguir aliar bem aí os conhecimentos, né? Mas a gestão eu já nem considero muito um hobby, né? Uma ocupação assim, eu levo ali em paralelo, né? Sem deixar de ser cirurgião, claro. Mas tem outras duas coisas também que eu faço que são interessantes e que eu consigo trazer muita coisa, né, para dentro do meu exercício profissional. Uma que é a minha atividade esportiva, que é o Krav Maga. Né? O Krav Maga é uma defesa pessoal, os israelenses, né? Não é uma arte marcial, então não tem competição, né? Não é um esporte, né? É uma prática de defesa pessoal, mas que tem, né, toda aquela questão da graduação, né, do iniciante e que faz com que a gente consiga observar melhor o ambiente que nos cerca, sempre com o objetivo de se proteger, mas isso traz outras vantagens também, né? Então, eu considero isso até como também uma coisa como não tem competição, né? Como a corrida, então a gente torce um pelo outro no treino, a gente ajuda um outro, o cara faz esse movimento assim, senão pode se machucar, a gente se ajuda, né? Corrigindo o movimento um do outro, né? O mestre de Krav Maga que me ensina, ele foi o primeiro formado pelo mestre israelense que veio para o Rio de Janeiro há 30 anos atrás, então ele é um cara muito técnico e isso ajuda muito, né, a gente evoluir dentro da prática. E a outra coisa também é um hobby, né, que é realmente hobby, que eu comecei recentemente, mas que ainda estou construindo, é a questão da aviação. Que eu comecei a estudar para tirar o brevet,
né? Você piloto não tem intenção de comprar avião, não nem intenção, nem caixa. Começa assim... Tá ganhando. Mas eu comecei a estudar mesmo, sim. Então, você estuda meteorologia, você estuda a teoria de voo e até a regulamentação, né, da aviação. Aí comecei a assistir vídeo não só de acidentes, mas de aviação como um todo. Você tem que fazer simulador. E eu não fiz ainda a prova prática, né? Fiz a prova teórica da ANAC. Já passei, já estou certificado como teórico, mas ainda preciso fazer 42 horas de voo. Com o problema que a gente não tem aeroclube aqui em Fortaleza. Então, eu vou ver, ou talvez com a vinda do ITA para cá, né, isso, né, volte a ter o aeroclube, ou então vou ter que, quando tiver mais tempo, praticar e fazer essas horas em outra cidade. Mas é uma coisa que tem trazido também muitos conhecimentos aí diferentes. Da aviação, para eu viajar, eu sempre pesquiso qual é o avião que eu vou e tudo mais. Então, eu vejo a fabricante, vejo aviões similares, aí eu sempre tô vendo. É sinergia aqui, viu, Vitória? Fica a dica, abrir uma pista lá na fazenda. E assim, a anestesia, dentro das especialidades médicas, eu acho que a anestesia é a que tem mais a ver com a questão da aviação, sobre a questão dos protocolos, dos checklists, né? E eu acho que essa questão da segurança, né, que a aviação, né, é muito forte, tem que ser trazida para dentro, na verdade, de todas as especialidades. Né? A gente da radiologia também tem protocolo, né? Se a gente não olhar em ordem, a gente vai perder coisa. Patologia, a mesma coisa. Também. Então, Outra coisa que a medicina ajudou para levar para o agro. Para você montar melhor os processos, deixar as coisas mais... Planejamento. Protocolo, entendeu? Uma coisa que, em 2019, a ADAGRE, da Ministério da Agricultura, só exigia que o produtor rural que produzia pecuária ou de leite de corte vacinasse o rebanho só contra a febre aftosa. Era a única que era obrigatória. Hoje não é mais, agora é a brucelose, é a bola da vez. Mas desde o começo, depois que eu tive o surto de uma doença lá em 2020, todo o rebanho é vacinado com praticamente todas as vacinas. E aí, é isso... Você vai pelo manejo sanitário da medicina, de questão de trabalhar para prevenção, né? Então, tem várias coisas que a medicina conseguiu levar para lá também, né? E até, assim, se tu não tivesse ido para esse ramo, eu estaria pensando que brucelose era só uma banda de forró. Provavelmente. Muito bem observado. Uma boa banda. excelente. E Stein, o que é que essa tua ocupação, esse teu hobby trouxe também para a tua prática da medicina e vice-versa, né? O que é que a medicina leva para a corrida? Com certeza, não. Assim, a medicina traz para a corrida a seriedade, até a análise própria, né? Eu acordo, eu acompanho minha frequência cardíaca, eu tô quase uma médica do esporte, assim. Eu estudo isso, eu estudo como que eu posso melhorar, eu estudo alimentação, o tipo de treino. Hoje eu não sou só uma corredora, eu sou um hobby outro que eu tenho é estudar medicina do esporte. Cada vez mais eu foco em aprender sobre treino, sobre performance, tênis. Eu sei tudo de tênis. Se alguém tiver alguma dúvida de tênis, eu sou quase uma pessoa que posso vender lá na loja. Pensei nisso. Posso falar para vocês os tênis de cada marca, né? Assim, porque realmente é uma coisa que a corrida ela me apaixonou de tal forma que tudo que eu posso fazer para melhorar, eu faço. Assim, do mesmo jeito que foi quando eu era passando no vestibular. Então, vai estudar, vamos estudar isso. Aqui a corrida é a mesma coisa. E o que a corrida trouxe para a medicina foi o engajamento em termos de... Quando eu vejo uma pessoa que está precisando perder peso, eu já trago automaticamente a corrida para aquele paciente. Olha, você já pensou em fazer atividade física? Nas aulas, eu dou aula, né? Então, assim, eu falo muito para os meus alunos que, na verdade, existe um único remédio, né, que é capaz de tratar praticamente todas as doenças. Se você pensa em doença cardiovascular, doença osteometabólica, a manutenção, câncer, doenças neurodegenerativas. Existe uma pílula que você pode tomar que vai tratar tudo isso? Não. Mas existe uma coisa que você pode fazer, é atividade física. E quando você pensa que várias das nossas queixas do envelhecimento são justificadas pelo simples fato de que você está envelhecendo. Na verdade, não. Muitas vezes essas queixas são pelo sedentarismo mesmo.
eu me vejo hoje, versus 5 anos atrás, eu vejo uma pessoa completamente diferente. Eu tinha dor, eu estava cansada, eu estava... não conseguia dormia super mal. A corrida me fez querer dar um estralo de, não, agora eu tenho que melhorar meu sono, tenho que me alimentar bem. Traz um pacote, não? Quer dizer, Eu costumo dizer que antes da corrida, eu gripava todos os meses. Pelo menos uma vez no mês eu gripava, eu me alimentava muito mal. Depois que eu comecei a correr, eu fui no nutricionista. Ela, olha, você está comendo mal, essa forma você tem que comer mais proteína, sua forma de, seu tempo aqui de espaço se alimentar, essa quantidade de horas, ela está favorecendo uma imunidade mais baixa. Então, tudo isso mudou. Hoje em dia, eu me sinto integralmente melhor. Até a forma como lidar com as pessoas. Eu chego em casa, parece que, assim, eu tô a 1000. Eu chego... A sensação Pode acordar! Já acorda, já acorda. Dá uma sensação de que, assim, eu já ganhei meu dia. Meu dia começou 4 horas da manhã, eu já ganhei o dia. São 6 horas, eu fiz tudo. Entendi. Eu fiz tudo. Assim, a sensação de energia. Eu cheguei num lugar, eu tô radiante. né? Tô radiante, assim. Essa euforia que a corrida dá, pra mim, não tem preço. Que sem pré-treino ou com pré-treino? Não, pré-treino normal de carboidrato, né? Assim, tem que comer alguma coisa, né? Tomar um gel de carboidrato é importante, né? E contigo, Felipe? Eu acho que as viagens, acho que um ponto crítico de qualquer pessoa que realmente resolve viajar é planejamento, né? Faço. E eu acho que como a gente foi muito regrado desde a faculdade, o planejamento sempre fez parte da nossa vida, né? Como você bem falou, eu acho que facilitou para eu poder realmente buscar as melhores passagens, melhores opções de hospedagem, então fazer todo um planejamento de roteiro, então é uma coisa que eu acho prazeroso. Hoje planejar uma viagem para muita gente não é, né? Mas eu acho que a medicina me ajudou nesse ponto, assim, realmente de pesquisar, de ir atrás, tipo, fazer um planejamento, uma programação, que eu acho que sempre fez parte da nossa vida. E eu acho que, em contrapartida, as viagens para a medicina, acho que me trouxe leveza. Assim, eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa leve no meu ambiente de trabalho, eu tendo a ser muito simpático, né? Tem lá, acho que tem momentos que não, né? Momentos mais críticos dentro da anestesia. Mas eu sou uma pessoa que tende a ser muito leve. Eu acho que as viagens me trouxeram leveza e eu acho que o conhecimento de mundo foi uma coisa que agregou bastante nesse ponto. E contigo, Yuri? bom, olha, eu acho que a passarinhada ela é muito parecida com o meu trabalho, só que sem a pressão. Então, quando chega uma biópsia, eu vejo os dados clínicos, a história clínica, eu vou para as hipóteses, olho a biópsia, vejo no microscópio menor aumento, maior aumento, junto tudo para formular o diagnóstico e o laudo. Passarinhada é isso. Então, você começa, onde é que eu vou viajar? Naquele lugar que eu vou viajar, o que é que tem de mata? Né? Que bioma eu vou ver? Eu estou no Pantanal, estou na Mata Atlântica, estou no Cerrado, na Caatinga. E especificamente naquele lugar, você tem sites, tem lugares que você acessa, você descobre assim, quais as aves habitam aquele lugar. Então, vai na viagem, carrega tudo que é necessário, procura as aves, fotografa, observa, acompanha, se diverte. E não acabou o trabalho não. Chegou em casa, você vai analisar todas as fotos, dar o diagnóstico de que cada ave você registrou ali. Né? Muitas vezes eu gosto, me divirto também processando as imagens, eu uso, né, o Lightroom para processar, eu bato em RAW. Então, é isso, você vai para o lugar, avalia tudo, né, junta todas as informações, o canto com a espécie de ave e dá o seu diagnóstico ali bonitinho, emitindo o laudo, final aquela foto linda, maravilhosa, que muitas vezes é só pra gente mesmo, mas é isso, você tem o prazer e admira bastante. É a medalha da corrida, é a foto. É muito parecido, mas sem a pressão, sem a mesma pressão. Que é uma pressão que a gente já traz no dia a dia, né, a gente já está habituado, mas realmente o hobby, né, dessa forma, ela traz um prazer muito maior e é o escape, é aquela válvula do escape. E pegando o gancho dos biomas que falou aí, aonde foi que esse hobby já te levou? Olha, dentro do Brasil, todos os biomas, né? Então, já fui para a Amazônia, já fui para a Mata Atlântica, a Caatinga, que é maravilhosa, né? Cerrado, Pantanal, então assim, todos. E cada um com suas particularidades. Por exemplo, Pantanal, a gente conversando mais cedo, Pantanal é aquilo que você mais vê bicho.
né? E você vê muito bicho, e é fácil de ver. Né? Você não tem grandes árvores que escondem, os bichos usualmente são grandes, são tuiuius, né? Você tem muitos gaviões, etc. Por outro lado, a gente pensa que a Amazônia é um negócio assim inundado de bichos, mas muitas vezes é muito interessante primeira vez que você vai, parece um pouco frustrante que você anda ali, passa 1 hora e não ouve um pio sequer, né? E de repente chega assim um bando com 30 aves, vários diferentes. Então assim, você começa a aprender a ler e interpretar a natureza também. Então me levou para vários lugares dentro do Brasil e posteriormente eu comecei a levar as passarinhadas também para as viagens no exterior. Então comecei a desfrutar disso também em outros países e outros biomas, né, e outras experiências, que é muito bacana. Quando tu viaja, é exclusivo para isso ou tu consegue conciliar, por exemplo, ir para um congresso importante e procurar um lugar próximo que consegue fazer uma observação? Excelente. Então, tem as duas coisas. Então, tem as passarinhadas em que eu consigo, por exemplo, num congresso, eu consigo tirar um dia, eu viajo um dia antes, eu volto um dia depois, às vezes 2 dias, né, e consigo passarinhar. E tem aquela viagem realmente que, olha, é a viagem da passarinhada, o objetivo é esse. E aí é legal, eu tenho uma parceira, né, sua parceira tem que ser muito... Ela gosta. Muito bacana, então a Juana, ela monta as viagens. Né? Então ela é parceira a ponto de montar e ela, assim, entre aspas, sacrifica uma viagem que a gente teria para fazer e ela acompanha, ela vai junto ali, incorpora eu, Indiana Jones, ela atriz ali, a gente vai no meio dos matos e ela se mete em cada buraco ali que... Só para avistar, né? Para acompanhar, né, e tudo. Então tem as 2 viagens. Entendi. Vou fazer uma pergunta agora que eu queria que cada um respondesse, que é sobre que eu acho que é um dos maiores desafios de nós como médicos e como membros de família, né? Às vezes sendo do chefe da família ou não, independente, que é o desafio de conciliar essas ocupações, esses hobbies com a nossa atividade principal, que é a medicina. Eu queria começar contigo, Bitu. Tu me dissesse como foi no começo e hoje também, né? Como é que é esse desafio aí? O começo foi difícil e permanece difícil. Porque eu tenho 2 filhos pequenos. Hoje, minha filha tem 8 anos, meu filho tem 6. E quando eu comecei, minha esposa estava grávida. Né? Então, de 15 em 15 dias, eu ia o final de semana para ir lá para a fazenda. Teve mês, eu ia 3 finais de semana, porque eu precisei primeiro mapear essa ideia. Comecei a andar de cavalo para ver cerca, porque não chegava carro, o que dava para fazer de carro fazia. E aí, para você entender um pouco, ter um mínimo de conhecimento para você tentar a consultoria lhe ajudar. E aí, eu particularmente carrego uma culpa, né? Às vezes de se tornar um pouco um pai ausente. Eles estão numa fase agora que estão adorando a fazenda. Meu menino parece que nasceu no mato, não tem medo de nada, então ele adora. Ele chega lá, às vezes acorda 5 e pouco da manhã, pai, vamos tirar o leite da vaca. Ele que acorda às vezes. Então assim, eu estou tentando trazer eles para dentro para eu, vamos dizer assim, no final de semana passar mais tempo com eles, porque durante a semana todo mundo tem uma rotina muito puxada, né? A gente sabe que a gente chega em casa à noite, às vezes as crianças já estão dormindo, né? Então tem que ter uma companheira que veste a camisa, né? Várias vezes eu deixei ela com 2 crianças aqui para eu ir lá resolver pepino, né? Também não é fácil para ela, mas no começo precisou de ajustar, mas depois agora as coisas estão de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais fluida. Mas às vezes você é difícil, porque agora você começa a ter uma pressão, às vezes da família e dos amigos, porque você se torna mais ausente. Sim. Né? Então, às vezes, o pessoal da corrida que eu conheço também sofre muita pressão, porque quer ir dormir cedo, porque vai acordar 4 horas. Aí, vamos jantar e não vou poder ir. Então, assim, os meus amigos de corrida sofrem uma pressão por serem ausentes nesse aspecto. E eu também sofro, às vezes, da família da minha esposa, da minha própria família, não da minha esposa em si e dos meus filhos, mas de quem está de fora e dos amigos, principalmente. Tu tá muito sumido, cara, não sei o quê, mas as coisas foram acontecendo, o negócio está se profissionalizando, você tem que se dedicar mais na gestão, né? E aí acaba que não é fácil de você conciliar. Tem hora que você tem que gostar muito. Então, o ambiente lá é um ambiente completamente diferente, né? Não tem
Você não tem engarrafamento, não tem barulho de carro, não tem corre da cidade grande, não tem poluição. Então você acorda 5 horas da manhã com um monte de passarinho cantando, entendeu? Assim, aquilo ali, eu acho que foi minha prevenção para o burnout. Então, ao mesmo tempo que às vezes eu me culpo por ter me afastado de alguns amigos, tudo, não por problemas, mas pelo tempo, né? Aquilo ali me ajudou bastante no ponto de vista mental, né? Claro que tem os desgastes da gestão de RH, né? Gestão de fluxo de caixa, né? Às vezes o preço do leite cai e a conta não fecha, e você como é que faz? Mas assim, em geral, é o que mais atrapalha mesmo, eu acho que é você ter tempo mais livre para a sua família e para os seus amigos. Eu acho que é onde tem mais o desgaste em relação a isso. Ele falou essa questão da prevenção do burnout, é incrível como no meu caso, depois do treino do Krav Maga, só parece que eu joguei ali um saco pesado que estava nas costas, você chega ali, eu treino à noite, o horário é às 19 horas, 2 vezes por semana, e você vem ali de um dia carregado, muitas vezes um dia pesado, seja de cirurgia, assim, nunca tem um dia que tudo dá certo 100%, né? Sempre tem alguma coisa que você leva para casa, né? E no treino, quando a gente foca ali, né, em ser técnico, porque no treino não tem sparring, não vou bater nos outros, não tem isso daí. Mas quando você foca ali na tecnicidade do movimento que você vai fazer, parece que você esquece do que está ao redor e isso daí faz você se conectar, né, com você mesmo, no sentido de dizer que não, que o que importa está aqui dentro, não é o que está fora. O que está fora vai continuar amanhã e eu sigo a vida, né? Mas e contigo, Esther? Como é que é conciliar isso daí? O Bidu falou já vários pontos, né? Eu acredito que o fato de eu também ter o meu esposo, né, o marido, e assim, super me apoia. Raul também é um esportista. E esportista, né? Ele vem de uma família onde o pai era educador físico. E ele mesmo foi atleta de natação durante a Ainda é, né? Ainda é. Ainda é. Mas voltou Tava lá em Singapura que foi tava pro Mundial de Singapura. Não, foi campeão mundial. Ficou no 10º lugar, não sei. E é neurologista. Neurologista. Então, assim, os dois respiram esporte hoje em dia. Então, isso ajuda demais. Mas realmente, socialmente, conto com você. Às vezes é difícil. E é impressionante como a nossa sociedade nos cobra, né? Em vários sentidos. Até assim, tome aqui o dono da beta. Vou tomar. Gente, assim, eu consigo ficar muito bem e feliz. E eu comigo que super bem, eu não preciso, assim, eu tô ótimo. Mas, assim, parece que você tem que fazer algumas coisas. Você tá ficando noiada, porque tá correndo, aí eu... Mas, assim, eu percebo claramente que o álcool me atrapalha. Quando eu bebo no final de semana, pouco, não precisa ser muito, não. Na segunda-feira, eu sou outra pessoa. Se eu não beber, eu era a mesma pessoa que eu estava no sábado. Eu continuei. Assim, em termos físicos, é impressionante. Mas a sociedade nos cobra. Verdade. Assim, a grande vantagem da corrida é que, e foi uma coisa que me ajudou a mantê-la, foi o horário, que é um horário onde só tem mesmo acordado, não sei o quê, os corredores, né? Os passarinheiros. Exatamente, porque assim, os meus filhos estão dormindo, então até a culpa de estar ausente eu não tenho, porque eu chego na hora que eles acordam. Então, isso... Chega disposta. Eu chego super disposta, né? Agora, socialmente falando, realmente tem a questão, por exemplo, estava treinando ciclo de maratona. E a gente tem que dormir, né? Você tem uma alimentação que você tem que seguir, a bebida, a própria bebida. Então, às vezes, fica um pouco mexido socialmente. Mas, assim, apesar de que a gente é acostumada a não dormir, né? Assim, mas a gente percebe que se faz a coisa direito, né? Principalmente quando está perto da prova, é importante. Então, sim, essa questão social é o bicho que pega. E, Felipe, eu sei que você é coordenador de algum serviço de anestesiologia, tem o seu negócio do estúdio, tem a questão das milhas. Como é que tu concilia isso daí? Na verdade, assim, é uma coisa que a gente acaba lidando com essas multitarefas. Assim, eu já sou uma pessoa adepta a não ter uma rotina. Então, assim, isso sempre fez parte da minha vida.
Então eu prefiro não ter uma rotina engessada, então foi uma coisa que eu sempre prezei muito pela minha liberdade. E aí eu consigo, então tem semana que eu estou, são fases, tem semana que eu estou muito focado ali na medicina, na coordenação, na gestão de um centro cirúrgico, do serviço de anestesia, escalas. Tem períodos que eu já consegui resolver muitas dessas demandas e aí eu consigo me dedicar ao meu estúdio, à minha criatividade, minhas ideias, colocá-las em prática. Então, quando eu resolvi fazer o estúdio e enveredar para esse lado aí de milhas, viagens, curso online, sempre me fazia perguntar, mas tu é médico, por que tu ainda está procurando fazer essas coisas, não sei o quê. E aí eu digo, é como se fosse, é um engenho mental, porque assim, você aprende coisas tão diversas, tão diferentes, que você sai um pouco ali daquele mundo da medicina. Então, se eu dentro lá do estúdio, às vezes eu estou lá no dia a dia, conheço gente de diversos ramos, né, que estão ali impulsionando o seu negócio, então eu aprendo um pouquinho com cada um. Então, assim, eu acho que assim, dá tranquilamente, dentro da minha falta de rotina, que eu já não gosto, então, assim, eu tenho fases que eu estou mais dedicado a uma parte, na semana seguinte já resolvi uma boa parte daquelas demandas, aí eu me dedico a outros setores da minha vida. Igor, eu fiquei com curiosidade, estava pensando aqui quando tu descreveu ali o teu planejamento, né? Já aconteceu alguma vez de tu estar lá no meio de uma passarinhada, da observação de pássaro, e vir assim na tua cabeça uma lâmina, um caso que tu viu, que dá um estalo assim, entendeu? Olha, eu queria mentir e dizer que isso ocorreu, mas não. Realmente, eu me desligo completamente. O foco está ali na natureza, na paisagem, no ambiente que eu estou, nas aves, nos bichos. E 100% eu me desligo, fico conectado ali naquele momento. Então, não ocorreu isso, não. Mas isso é legal, tem uns casos que difíceis poderia ter ocorrido isso. Às vezes acontece assim, não durante o treino, mas quando eu estou viajando, de eu lembrar assim de né, do nada de algum caso, não é muito com uma patologia, né, minha prática cirúrgica, mas eu lembrar, poxa, tem um paciente que está com acompanhamento, faz mais de 2 anos que ela não vai, eu preciso entrar em contato. Então tem, né, às vezes quando você se desliga muito, de você ter né, que vem esses pensamentos aí, né, profissionais, que mostram o quanto a gente também está imerso, né, no mundo da medicina. Mas ainda perguntando para ti, tem algum, de todas essas viagens que tu já fez, todas as observações que tu já fez, tem algum troféu assim, tu fala, algum pássaro que era uma coisa muito rara que tu queria ver, uma conquista que você conseguiu, né, algo que você considerava muito difícil e que conseguiu dentro das suas observações? Toda vez que a gente viaja, e principalmente depois que você já faz várias, a gente sempre vê repete alguns bichos, vê as linhas, você vê comportamentos diferentes, às vezes você só tinha visto o macho, agora você vê a fêmea. E naquelas viagens tem os que você quer ver pela primeira vez. Então a gente bota ali 1, 2, 3, que são os tops que você gostaria de ver. Usualmente são os mais raros ou os mais bonitos. E eu já boto na cabeça, se eu boto 3, se eu conseguir ver um, tá ótimo, porque é difícil. Então, eu tive um recente, foi em Rio Branco, no Acre, né, e tinha um bicho que, pra você ter ideia, tem de fotos no eBird, que é um site mundial, tem 43 fotos dele, assim, e o eBird é mundial, então, assim, e vai muita gente, alimentado, assim, vai muito americano, vai inglês, vai todo mundo para a Amazônia, eles têm mais fotos do que os brasileiros. E tem 43 registros dele, mas na época que eu fui era menos ainda. Então eu queria demais ver esse bicho. E foi assim, contratei um guia, ornitólogo, especialista, que só fazia as passarinhadas naquela região. E foi assim, um grau de habilidade dele para encontrar esse bicho que foi fenomenal. O nome da ave se chama Flautim rufo. Ela não é nada mega colorido, entendeu? Mas é muito raro, bem ameaçado de extinção. É especialista num bambu que existe naquela região, que fica bem na fronteira do Brasil, Peru, né, e a Bolívia. Então fica bem naquela região, usualmente. Ele é especialista nesse bambuzal. E não tinha trilha, ele ouviu o bicho, então ele entrou no mato. Aí ele abriu um pouquinho com o facão, o resto era só se desviando no mato. E adentramos bastante, um calor infernal e o suor escorria. Mas a emoção ao mesmo tempo, porque a gente estava ouvindo o bicho, ele tinha ouvido, então a gente foi seguindo. E nos mantivemos ali perto de um lamaçal parado durante um bom tempo. E aí, de repente, chega a ave voando, dando rasante sobre a gente.
como se tivesse talvez defendendo algo, não sei, né? Um hino, não sei. E fiquei assim, sem muito mato, não conseguia bater a foto. De repente ele para num galho na minha frente, eu consigo tirar o registro, e aí o guia olha para mim e diz assim, Igor, olha atrás dele. Aí tava um outro parceiro, isso devia ser um macho fêmea, então eu não vi só um, como eu vi os dois, fotografei os dois e o queixo caiu na hora. E foi assim, mais ou menos 1 hora todo esse processo, só pressava, mas foi fantástico. E é isso, é um troféu, é um negócio, um bicho raríssimo, bem ameaçado, o ambiente dele também bastante ameaçado e assim, a emoção foi gigantesca, foi muito bacana. Com certeza. E Mito, na fazenda, tem algum troféu, tem alguma coisa assim, uma conquista que tu tenha feito por conta de um esforço, de um processo que tu tenha conseguido azeitar? Porque assim, a gente lá, cara, a gente começou a quebrar paradigma. Tipo, eu olhei como meu pai fazia, algo que estava dando prejuízo, e aí, ó, tem que tentar uma nova forma, e eu sem entender nada. E aí, quando os técnicos começaram a chegar e dar orientações do que plantar no semiárido, né? Aí já começaram a falar, isso vai dar errado. Sempre, a gente já tentou, nunca deu certo. E você vai começar um negócio novo. E a gente começou numa fazenda que a gente tinha 10 litros de leite por vaca por dia, 2019. Durante o ano de 2019 a gente chegou a ter 8 litros em alguns períodos por vaca. E aí hoje a gente chega numa média já sustentada nos últimos 3 meses de 21 litros por vaca dia, né? A gente dobrou essa média com investimento em genética, melhoramento de alimentação. A gente tinha... São esses capim que o pessoal planta em beira de açude no interior. A gente tem 2,5 hectares de capim irrigado de água de açude hoje. A gente tem 10 hectares de palma plantado. A gente diminuiu vários processos. A gente conseguiu levar a energia trifásica para a fazenda. Só tinha energia monofásica. A gente começou irrigando em 2019 com um motor a óleo diesel, que o gerente ia lá 11 horas da noite, rodar uma manivela e desligar às 5 da manhã para a gente fazer comida para o gado. E depois que a energia chegava, você trocar isso por um motor trifásico. Então, assim, o custo dessa alimentação com o motor a óleo diesel era maior do que eu comprar. E por que eu não comprava? Porque aquilo ali era um investimento em aprendizado. Sim. Né? Então, hoje a gente produz mais na mesma área. Né? Então, assim, melhorou muito. Mês passado a gente teve a primeira vaca que bateu mais de 40 litros de pico por dia, 42 litros. A gente faz controle do peso do leite das vacas de 15 dias, porque a ração é de acordo com a produção. Peso do leite? Do leite. Pesa o leite da vaca. A gente fala em 40 litros, mas é 40 quilos. Sim. Quando a gente fala. Mas teve a segunda agora que bateu 40 quilos quando foi agora no dia 1º, a gente faz dia 1º, dia 15. Então, assim, a gente fez um dia de campo na fazenda ano passado. A gente reuniu 100 e poucos produtores. Foi muito estressante a organização ano passado. E aí eu falei com meus pais e disse, na véspera, essa é a última vez que eu faço isso. Isso aqui é diferente do Felipe. Eu sou um cara que sou muito de rotina, de planejar, não sei o quê. Quando o negócio sai dali, já começa a me estressar. E aí, de repente, no dia seguinte, quando terminou tudo, que deu tudo certo ano passado, vários produtores locais, já mais idosos, semi-analfabetos, vieram me agradecer, porque nunca tinham assistido uma aula. E eu tinha levado 2 técnicos para falar sobre determinado assunto lá. E aí, aquilo ali me tocou de uma forma que eu disse, cara, eu preciso usar isso como um propósito. De eu poder levar, por não depender economicamente da fazenda, de eu levar esse. E quando foi agora em outubro, terça-feira agora, esses dados que eu estou falando aqui, porque está tudo na cabeça de uma apresentação que eu fiz assim. E aí, a gente foram 5 aulas dessa vez. A gente reuniu mais de 150 produtores numa terça-feira de manhã, no meio do sol, 40 graus em Jaguaribe, vamos dizer assim, semi-analfabetos querendo aprender. Porque é um modelo que está dando pé. Então, assim, quando eu falei lá dos números, no dia de campo, até me emocionei, porque eu carreguei tudo aquilo como um troféu mesmo. De como a gente começou e como a gente está hoje, toda a perspectiva que se abriu no sentido de que o que é que a gente vai fazer. A gente está pensando em fazer reflorestamento.
com madeira, sabia lá na fazenda, né? A gente já está conversando. Ano que vem a gente vai fazer áreas de teste. Então, assim, a gente está começando a abrir os olhos para outras coisas, não ficar só na pecuária de leite. Então, está sendo muito gratificante, cara. Muito gratificante. De eu ter, sem saber de nada, e de repente começar o negócio a andar de uma forma, de eu pensar talvez a questão de eu me aposentar lá. Entendeu? Como é que ele falou? Não vou largar a medicina, não pretendo largar a medicina, não tem intenção nenhuma. Mas, talvez quando chegar, vou me aposentar como masturista, não vou, né? Talvez... Eu brinco, plano B, né? É o plano B. Eu brinco com minha esposa, eu vou pro meio do mato. Mas foi muito bom, cara. Os números, assim, foi um negócio que a gente melhorou bastante. Esses troféus, né, metafóricos, claro, né, que a gente fala, são símbolos que mostram que muitas vezes a gente está indo no caminho certo, né? E Felipe, nessa caminhada dos teus empreendimentos, o que foi que tu já viu, assim, sinais que estavam te mostrando que tu tá fazendo a coisa certa, que você tá indo no caminho, num bom caminho? Assim, um sinal bem importante esses dias foi porque eu comecei com um estúdio ali, eu nunca tinha investido em nada desse tipo, né? E recentemente uma empresa grande aqui de Fortaleza, buscou, querendo fazer assim uma série de videoaulas lá, então assim, e eu perguntei até como é que eles chegaram no estúdio, eles quiseram ter uma reunião com o proprietário, né? Porque tem uma pessoa que trabalha lá, que faz esses agendamentos. E aí eu fiquei curioso, como é que vocês chegaram? Eu disse, não, só pelo Google mesmo, não foi indicação de ninguém. E aí estava procurando um espaço como o seu, que tivesse uma estética bonita, agradável, para os professores poderem gravar, né? Então assim, foi uma empresa grande que me procurou e eu disse, rapaz, eu acho que deve estar no caminho certo, porque realmente... do nada, né? Organicamente chegar uma empresa dessa e procurar o espaço. Então, acho que esse foi um ponto que mostrou que talvez eu estivesse no caminho certo. Não, mas tá. Isso é um sinal, e assim, como você falou, principalmente por ter sido orgânico, ter sido uma coisa natural. E assim, eu conheço o estúdio, já gravei lá, realmente é muito bonito, tem uma versatilidade. A decoração é muito bonita, né? A minha esposa arquiteta viu ali, cara, que decoração interessante, né? E aí eu vi como é versátil lá e rapidamente, né, a pessoa que faz os agendamentos, você muda ali, muda algumas coisas, tira ali uma poltrona, coloca se você tiver muita criatividade, você consegue transformar, assim, são vários cenários, só para vocês entenderem, assim, eu tenho vários, como se fosse uma sala e eu consigo mudar os cenários de diversas formas, mudar um móvel de lugar, um estante, trazer de repente um adorno que faça conexão, que tenha a sua identidade, uma logomarca. Então você consegue mudar os cenários para adaptar a sua identidade, se você quiser, né? Então aí tem uma sala de podcast, tem um estúdio branco para quem quer fazer foto profissional. E tem uma área externa que é maravilhosa, que é agradável. A sala principal lá, você está ali de um lado, você vê um ambiente extremamente profissional, você dá 3 passos, você vira, o outro lado está ali, está informal, está mais colorinho, mas realmente é... Tem uma cozinha, então assim, a gente não tem aqui em Fortaleza um lugar com um nutricionista que quer gravar conteúdo, um chefe de cozinha, então já teve chefe de cozinha que diz, não tem uma cozinha, então assim, às vezes é uma cozinha de um restaurante que está mais bagunçado, tem barulho externo, então lá não é uma cozinha preparada para quem quer gravar conteúdo, receita, né, mostrar, então já teve nutricionista infantil que foi gravar receita para criança, então assim, é legal, aí você vê o dia a dia e você fica entusiasmado, né, de continuar. E contigo, Steph? Quais são os teus troféus, fora as medalhas, né? Que toda corrida... É troféu mesmo, né? Se toda corrida tem uma medalha, uma banana e uma banana, né? A gente corre pela medalha bonita. Mas tirando essa medalha, essa banana, eu acredito que o meu último ciclo de maratona, né? Que na verdade é a minha segunda maratona, que a minha meta era conseguir um tempo que fosse abaixo do índice de Boston, né? Que é o índice que os maratonistas mais querem, né? E eu consegui, né? Eu consegui 3 minutos abaixo. E ainda não quer dizer que eu vá, né? Até porque todo ano muda e já tinha acabado de acontecer a seleção para o próximo ano, então eu vou ter que guardar esse tempo para o próximo ano, mas eu não vou guardar. Eu vou ter que melhorar. Né? E assim, eu acho que não só eu ter conseguido o que eu queria, mas as minhas grandes amigas da corrida terem baixado os seus tempos respectivos e terem conseguido o RP delas. Então, assim, o nosso grupo, todo mundo melhorou. Para mim, isso
foi muito mais importante do que eu ter conseguido só, né? Todo mundo conseguiu, assim. E você como inspiração para elas, né? Dentro do Krav Maga, depois você fala. Dentro do Krav Maga, realmente as conquistas, elas são os troféus, né? São pessoais, no sentido de que existe uma evolução, tá? Então, o mestre Fred, ele vai ver isso daqui, eu vou fazer um corte para mandar só para ele. Mas ele fala sempre que o troféu do Krav Maga é você chegar vivo em casa. Realmente é um espírito de defesa pessoal, tá? Mas ali nos treinos, no dia a dia, assim, a gente não se expõe, né? A gente não está exposto a situações de violência. Então, a evolução que vai acontecendo no dia a dia, você vê, por exemplo, comigo especificamente, teve uma matéria, e aí, como o termo é esse mesmo, né? Uma matéria do segundo grau, né? Que é a da faixa amarela, que são as imobilizações. E são uma sequência de 9 imobilizações diferentes, todas com movimentos, né, diferentes. É uma perna que cruza, outra é a outra perna que cruza. E o mestre Fred, muito técnico, né, assim, o tempo todo corrigindo cada detalhe, executando perfeitamente. E quando você chega, né, no exame para você mudar de faixa, que vem o mestre Kobe, vem do Rio de Janeiro para cá, ele faz todos os exames do Brasil inteiro. Todos os exames são feitos pelo mestre Kobe, que é o grão-mestre, né, do Krav Maga. Veio de Israel para cá para trazer o Krav Maga para o Brasil. E é o presidente da Federação Sul-Americana. Então, ele vem em todas as cidades e faz os exames de faixa. Então, ele está ali e você está com aquilo na cabeça, mas você não sabe o que é que espera, né? E você conseguir executar, você conseguir vencer né? Por mais que você esteja preparado, sempre tem um nervosismo, sempre tem, né, uma coisa e é um clima, não é um clima tenso ruim, mas é um clima de tensão porque a gente quer mostrar, né, para ele que a gente aprendeu e que a gente está preparado para, se for preciso, Deus nos livre, mas que se for preciso, usar, né? Então, acho que o grande troféu é a gente conseguir perceber essa evolução, né? E perceber que a dedicação, que a disciplina que a gente, né, coloca ali dentro está rendendo um fruto que um dia pode ser, né, eu sair de uma situação necessária, mas que por enquanto está mostrando que eu estou indo no caminho que, né, que está me levando a esse aprendizado, né, e a esse autoconhecimento, né? E mentalmente isso daí faz muito bem, porque não deixa de ser uma conquista, né? É semelhante a, por exemplo, quando na grande maioria das vezes, eu estou falando de cirurgia, né? Falar da medicina, na grande maioria das vezes, as cirurgias que eu vou fazer, elas seguem uma rotina, um protocolo que eu opero muito. Endometriose, vesícula, mas às vezes tem uma cirurgia mais desafiadora. E toda a preparação que você faz para ela. Então, recentemente, eu operei um paciente com um tumor de pâncreas de 20 centímetros, ali na transição entre a cabeça e a cauda, então não sabia o que é que a gente ia fazer, se ia ser uma duodenopancreatectomia ou se ia ser uma corpo caudal, que aí era, né, a duodenopancreatectomia era uma cirurgia muito maior, e aí com a ajuda, né, de outros cirurgiões, a gente conseguiu fazer a preservação da cabeça do pâncreas, mas a gente teve que reconstruir a porta, teve que né, tirar um pedacinho da porta, reconstruir, uma cirurgia de quase 8 horas, e o resultado, né, paga isso daí, a paciente ter saído bem, ter ficado bem, hoje está sem insuficiência pancreática, nem endócrina, nem exócrina, né, e também é um troféu profissional, né, mas assim, dá a mesma sensação de sucesso de você estar ali fazendo algo que é fora da sua rotina, mas que acaba, né, tendo um resultado positivo, né? Então isso daí, para a cabeça da gente, faz muito bem, tá? Um reforço positivo, né? Com certeza. Que as coisas estão dando certo. Isso. E é uma frase que o meu sogro costuma dizer muito, que nada resiste ao trabalho. E aí, com o trabalho que eu falo no lato sensu, né? A dedicação, ao esforço, né? Isso, exatamente. E esses hobbies, essas ocupações ajudam muito a gente a sempre enxergar isso daí, a gente não fechar os olhos, né, para essa realidade, tá? A gente está chegando já, né, num tempo bom aqui do nosso podcast e eu queria pedir para cada um de vocês assim, as considerações finais no sentido de conselhos e de sugestões para pessoas que estão começando, né, hobbies ou ocupações, né, e que querem também ter esses benefícios. Felipe. Olha, eu acho que um ponto que você falou muito bem é sobre consistência, né? Eu acho que quando você
procura outras áreas que você se identifica, acho que vale a pena você se aprofundar, se dedicar, que hoje eu vejo como uma higiene mental mesmo, de eu aprender outras áreas, outros assuntos, conhecer pessoas diferentes, né? Então, eu acho que você amplia seu conhecimento de mundo, você conversa sobre diversos assuntos, né? Igual como a gente tratou hoje de diversos assuntos. Então, eu acho que se você se identifica com alguma área, assim, do que quer que seja, né? Você acha que tem que ser consistente e se manter para se aprofundar e, de repente, ampliar seu conhecimento de mundo. Bom, o que eu acho são duas palavras que eu repito muito para mim no meu dia a dia, que são prioridade e equilíbrio, né? Então, o trabalho, ele é importante demais, mas se a gente realmente não se cuidar, né, então a gente não vai conseguir trazer esse reflexo para os nossos pacientes, para os nossos colegas, para quem depende da gente sobre o nosso trabalho. Então, eu coloquei essa questão de saúde como uma prioridade muito grande na minha vida. Então, por exemplo, para eu conseguir realizar esse meu hobby, eu também preciso de uma boa alimentação, preciso me exercitar, né? Então, tudo isso eu coloco numa conta para que eu tenha sucesso naquele meu hobby. Então, o que eu daria de conselho é realmente assim, de você colocar essas coisas que dão um prazer fora do trabalho, né? Que não é aquela coisa laboral mesmo, mas aquilo que vai lhe trazer um relaxamento mental, que vai aliviar os estresses do dia a dia, a pressão. Coloque isso um pouco mais no alto da sua escala de prioridade, porque isso vai trazer um benefício muito grande também para o seu próprio trabalho, né? Isso talvez melhore, pode melhorar seu humor, pode melhorar a sua produtividade, a forma que você encara, né, o seu trabalho, as relações exatamente com as pessoas, né, de você trazer novos conhecimentos, né, e nisso você fomentar maiores discussões dentro do seu ambiente de trabalho, melhorar as amizades. Eu acho assim, que você trazer aquele hobby, aquela atividade para um ponto mais alto no seu grau, né, de prioridade, pode trazer muito benefício mental, né, e um reflexo no trabalho, resumindo. Com certeza. Vitor? Eu acho que basicamente o ganho maior é mental mesmo, né? Como o pessoal já falou, mas às vezes a gente não tem noção do tamanho do ganho mental. Esse é o grande que a gente, né? Então assim, tipo assim, tô lavando minha alma, né? Aquele negócio, pô, rapaz, esses troféus que a gente comentou aqui, né? Então assim, a gente não tem noção da dimensão às vezes de um troféu desse. Não é para você exibir, mas é para você mesmo, é para o seu ego, faz bem para você, né? Então assim, não precisa ficar falando para todo mundo que você correu uma maratona, não precisa ficar falando os números lá da fazenda, mas assim, você sabe a evolução que aconteceu, o que você conseguiu proporcionar para você mesmo, não é só, né? Então, acho que a principal coisa é que quando a gente começa em algo que a gente gosta, a gente não tem noção de quanto aquilo vai te fazer bem. A gente começa exatamente como um hobby, né? Mas a gente acha que é só um passatempo. No começo é só um passatempo, mas depois o negócio se transforma em algo que te faz bem. E você começa a sentir falta, né? Quando não tem, você sente falta. Então, acho que o principal recado é isso, né? Acho que, como o Igor falou, a gente tem que colocar na escala de prioridade. A medicina suga muita gente. A gente entra numa bola de neve de trabalho que vai rodando e vai aumentando, e que se você não conseguir sair um pouco, ou então conseguir segurar, você trabalha 24 horas por dia, 7 dias na semana, e você não tem tempo para nada, né? Então, a gente precisa disso, né? Até para a gente poder exercer a medicina de uma forma, vamos dizer assim, tecnicamente importante e eficiente por nossos pacientes. Verdade. É exatamente o que vocês todos falaram, né? Eu acho Sobrou quase nada, né? Esther vai falar. É o mal sempre de quem fala por último. É uma reclamação recorrente. Mas, assim, a medicina é uma profissão que facilmente te define. E ela não deve ser isso. Ela não deve te definir. Eu acho que você, como pessoa, é muito maior do que a medicina. Com certeza. E se você ainda não achou um hobby, não desista. Não. Você pode achar. Eu digo isso porque, assim, gente, eu fiz 40 anos. Como que eu poderia imaginar aos meus 30 que eu ia gostar de correr? Eu nunca tinha corrido. E eu me apaixonei e eu adentrei em um mundo diverso que eu nem conhecia, assim. Então,
ache uma coisa que te faz bem, que você realmente goste e curta o percurso também, não só a medalha. Na corrida, eu curto o percurso. Quando eu acordo de madrugada, gente, eu vejo o sol nascer, eu juro, eu sinto uma gratidão tão grande por estar viva. Assim, eu vou correr na beira-mar e eu me sinto grata a Deus por estar lá, por ter a oportunidade, por ter saúde, por estar lá. Diariamente, impressionante. Eu chego lá e eu sinto isso, assim, é uma coisa meio espiritual mesmo, assim, muito obrigada, meu Deus, por eu estar aqui, por eu poder estar aqui. E aí a gente, claro, se coloca no lugar dos pacientes que a gente vê, né? Então, assim, dá uma sensação de maior gratidão ainda, porque a gente sabe o outro espectro, né? Que é a pessoa que está adoentada, que não pode correr, que não pode andar. E eu faço a parte de neurorádio, então eu vejo muito, né, doenças desmaiantes em mulher jovem. Então, assim, agradecimentos, né? E curtir o percurso, né? Eu tenho certeza que o percurso também que você fez para chegar nesse passarinho lindo, ele você curtiu. Você curtiu a dificuldade de ter passado ali, de ter cortado os galhos, o calor, o suor, né? Eu acho que é isso, a gente acha uma coisa que você goste. Verdade. Mas o nascer do sol no sertão, imaginei até lá dentro. Deve ser. Eu acho que você tá certíssimo. Você falou uma frase aí, realmente, que é uma frase que eu gosto muito, que até no sentido mais amplo, de que realmente a jornada, o caminho, é muito mais importante do que o destino. E não só o caminho, mas também quem caminha com você. Né? Então, tudo isso que vocês falaram, constância, equilíbrio, disciplina, são coisas que são muito importantes para a nossa profissão. Mas que o que você precisa disso não está só nela. Está também nas outras coisas que você faz, sejam essas atividades, seja o convívio com a sua família, seja a sua vida espiritual. Né? Então, você precisa beber de outras fontes. Tá? E as pessoas que fazem isso com você também são importantes e por isso eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, dizer que vocês tornaram esse episódio aqui uma coisa especial. Tá? A gente vinha falando de coisas muito técnicas, né, nos primeiros episódios, honorário, sustentabilidade, associativismo, né? E a gente conseguiu aqui num papo muito fluido, muito light e muito rico ao mesmo tempo, fazendo uma conexão com a nossa profissão e o resultado disso daqui eu tenho certeza que vai ser espetacular e que já é um sucesso. Então, muito obrigado. Queria agradecer a vocês que estão assistindo aqui esse episódio e agradecer muito por essa audiência, dizer que esse conteúdo é feito para você, para oxigenar as nossas ideias, para fazer com que a nossa profissão seja mais leve e que tenha resultados melhores também. Então, muito obrigado e até logo. Em breve teremos o 5º episódio do Sinapses.